Aí, brother, estamos juntos novamente com mais um Zona Mista com o Gabay, mais um giro de notícias com o Gabay e algumas informações. Primeira, o Luigi, o centroavante, deixa eu pegar aqui, o Luigi, o centroavante, que veio da base esse ano do Sub-20, foi para o time profissional, foi promovido ao time profissional, assina, renova contrato com o Palmeiras até 2029, final. Ele tinha um contrato até 2028 e renovou. Perfeito. Não sei se vai vingar, se não vai vingar, a gente sabe como é a transição, eu já cansei de falar isso, a transição de base para base, é mais tranquila. A última etapa, que é 20, alguns jogadores como o Hendrick, como o Estevão, meio que pularam etapas, 17, passaram rapidamente pelo 20 para ir para o profissional, a transição é muito difícil para o profissional. Então vamos dar um exemplo, sobe 10, que não sobe, não acontece. A cada 10 jogadores da base, se 2 vingarem, agradece. Essa é a verdade, o resto some. E ponto. O nível de exigências, a podridão que existe nos clubes, empresários, a podridão de tudo. O futebol é podre, é nojento. Então são uma série de coisas. Eu conheci, joguei com pessoas, com caras que podiam ser... que eu vejo eles jogando, eu via, não mais. E comparar com jogadores, os caras são 200 vezes mais jogador. Ah, mas aí entra o negócio que eu falei. A adaptação, como é. É tudo isso. Eu sei de coisas podres que vocês não imaginam. Eu não vou falar e acabou. O que eu posso fazer? Eu não posso falar. Mas vamos embora. O Luigi, então, renovou o contrato. O Thiago Leifert, eu quero voltar num assunto contra o Bahia, o jogo contra o Bahia, que para mim, eu não critiquei, não achei. Abel tem que sair, Abel tá fora, time de merda. Não. Agora não, porque o time se entregou, o time veio de um jogo de 3 jogos pesadíssimos, não foi só na Bolívia. E o Thiago Leifert, quem pegar antes do jogo contra o Bahia, ele deu uma declaração absurda de boa. O cara foi cirúrgico, falando, o jogo contra o Bahia, o Palmeiras, antes do jogo contra o Bahia, vai ser dificílimo. O Palmeiras se entregou na Bolívia, os jogadores vão voltar estourados. E é verdade, não contundidos, estourados. E ele fala, se sair um empate, o Palmeiras pode até perder para o Bahia. Eu achei sensacional, um cara totalmente imparcial, e ele não é palmeirense, para quem quer saber, tá bom? Então, esse tá naquele daqueles 3, 4, 5% que eu ainda dou crédito, não é só agora, porque eu gosto muito dos comentários dele, sensatos, coerentes, o cara é imparcial, independente do time que ele torce. Parabéns, Thiago Leifert. Vamos lá. O nosso amigo Dudu, para quem tem ele como ídolo, que eu não tenho ídolos no futebol, eu já falei isso, eu tenho jogadores que eu admiro muito, médio e pouco. O Dudu dizem já que já não tem mais. Para quem viu a cena, o Pedro Lourenço, que é Lourenço, se eu não me engano o nome dele, que é o dono dos supermercados, né, BH lá, e o dono do Cruzeiro, ele tá conversando com a torcida, ele tá dentro do campo, e quando perguntam para ele faz com a mão que, tipo... E aí o técnico, na entrevista coletiva, fala que ele estava mexendo nas mãos. Isso é um absurdo. O próprio Pedro já deve estar de saco cheio dele e do Gabigol. Consequentemente, do Matos, que eu defendia tanto. Provavelmente já passou a época do Matos. Que ele tem. O Matos é contratado, e eu sempre defendi o Matos, pelos contatos, pela forma de agir no mercado. Contatos é tudo. Então, eu não duvido se esse Matos vai durar muito no Cruzeiro também. E o Dudu, para quem tem ele como ídolo, aprendam. Olha como ele entrou no Palmeiras, olha como ele saiu do Palmeiras. Aí vão ter uns que vão falar, mas ele fez história no Palmeiras. Ele fez. Ele não fez mais que obrigação. Ele recebeu muito, mas muito, muito dinheiro para isso. Olha como ele entrou no Cruzeiro, que era para ser há 6, 7, 8 meses atrás, aquele negócio que eles já dizem que o próprio Matos falou. E ele não os mentiu, que ele foi procurar, depois de um ano sendo tratado, que era obrigação do Palmeiras. Palmeiras cumpriu. Esse é o agradecimento. Tá aí o lixo de pessoa.
Eu não tô falando, nem vou falar como jogador, eu não, mas esse é o cara que... E dizem, a imprensa está dizendo que numa reunião dos jogadores com o Pedrinho, que é o que chamam de Pedrinho BH, ele pediu a demissão do técnico. Esse é o jogador que queriam que continuasse no Palmeiras. E para quem lembra, eu falei, pode ir embora. Pode ir embora. Ninguém é insubstituível. Tá aí, grande Dudu. E digo mais, eu não ponho minhas fichas no Dudu que ele volte a jogar como jogava. Zero. Ele vai dar problema em todo clube que ele passar. Vide Gabigol. O meu filho era defensor do Gabigol. Eu nunca fui. Pô, pai, você tá louco? Tem que vir pro Palmeiras. Você tá louco. É um cara que vai prejudicar grupo. Como o Dudu agora. Acabou. Simples assim. Na minha opinião. Isso é minha opinião, por favor. Gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, é óbvio. Mais um escândalo. Escândalo no sentido de nojo, de asco. Que me dá nojo, me dá asco, me dá ânsia de vômito. Cogitaram para a Copa do Mundo tirar a camisa azul da seleção brasileira. Cada um tem sua opinião. Para mim, a azul é mais bonita que a amarela. Mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Tirarem a camisa azul e colocarem uma camisa vermelha para a seleção brasileira. Existe isso na cabeça de alguém? São pessoas que não têm o que fazer, são incompetentes, são pessoas pobres, rasas, que acham que estão inovando. Eu já vou mais além. Eu não vou entrar na política, mas vocês sabem o que é vermelho. E você sabe quem é o presidiário, o bandido, o condenado que está lá em cima. Preciso falar mais? Isso não é informação. É achismo, tá? Agora, da camisa vermelha, está sendo cogitada. E não vai dar isso nada. Porque se der, palavra de honra, eu paro de torcer para o futebol brasileiro, para o meu time, para o futebol brasileiro, e vou continuar vendo a Premier League ou os campeonatos que vão se destacando no mundo. Valeu? Vamos lá. Tem mais uma coisa. Corinthians! Eu não sei se eu chamo de Corinthians ou polícia, porque o Corinthians é um caso de polícia. Conselho reprova contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. Alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Matéria da UOL, tá? Com a reprovação, um novo pedido de impeachment poderá ser apresentado contra Melo. Aí já é um outro problema, a gente sabe a podridão que está lá dentro, o que é oferecido, não é oferecido, como que joga-se. Isso não é política para mim. É como o Brasil, não existe política. Existe podridão, existe mar de lama, existe lixo, entendeu? O CORE também pediu a responsabilização do presidente por gestão temerária. Qual a chance disso acontecer? Eu não acredito. Se aconteceu impeachment, e não é só dele. O problema do Corinthians não é o Augusto Melo. É de 20 anos com o Augusto Melo. Porque todos que estão lá fizeram parte de gestões passadas, diretoria, blá, 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 blá. Não preciso continuar dizendo. Esse é o futebol. O time que deve para todo mundo, aumentou sua dívida, conforme informações, 829 milhões de reais. Dinheiro de pinga. Tá tudo ótimo. Cafezinho. Deve as calças, não paga, vai para a justiça para conseguir pagar jogador para o Cuiabá até 2031, sem juros. Olha a porqueira, a podridão que é o futebol brasileiro, inclusive Corinthians, e contrata um técnico para pagar 2,5 milhões de reais para ele por mês. Tem jogador de 4 milhões de reais, tem jogador de 2 milhões de reais, tem jogador de vários acima de 1 milhão de reais. Esse é o Brasil, é a foto do Brasil. Só que é o contrário. O Corinthians é o reflexo do que é o Brasil. A podridão, o mar de lama, o lixo, de um condenado presidiário, de um bandido, e que ainda tem população, a gente sabe, não posso abrir a boca, como chegar lá, quem vota, quem não vota, enfim. É isso. O que eu vou fazer? Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative os sininhos. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês.
Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Um ótimo dia a vocês. Eu agradeço.